nós temos as caravanas dos amigos de Sião. Se você não vai com o pastor João agora em maio, quer ir com a gente em julho, há vagas. O pastor está muito em cima, temos uma para novembro desse ano. Pastor, eu queria 2 anos para me planejar, até de novembro de 2024. Quer dizer, não tem desculpa, né? Mas eu sempre digo 3 palavrinhas importantes sobre viajar para Israel, ir uma caravana para Israel: orar, economizar e planejar. Orar, economizar e planejar. É possível, hein? Tá bom? Se você tiver mais interesse, procure a minha esposa, a irmã Jane, lá na nossa lojinha. Nós temos uma lojinha lá atrás. E também temos, o que é o título das conferências que temos feito nas igrejas bíblicas, que é o livro que eu lancei em dezembro do ano passado, Israel, a Igreja e o Mundo, no aspecto das profecias. Eu sou articulista num site evangélico chamado Gospel Prime há 5 anos, e foram 60 artigos que eu escrevi nesse período, dos quais eu selecionei 22 artigos que justamente tratam sobre essa temática envolvendo Israel, a igreja e o mundo no aspecto das profecias, tá bem? Por exemplo, amanhã à noite nós vamos falar sobre a segunda vinda do Messias, baseado em um artigo que eu escrevi justamente lá em Mateus 24, que fala sobre as pestes. Lembra? Nós acabamos de passar por um negócio desse, né? Então, ali nos sinais que marcam a segunda vinda do Messias. Mas o repertório hoje de louvor, até me arrepiei ali no banco, foi assim impecável, porque nós vamos terminar falando sobre o arrebatamento da igreja, pastor. É uma síntese de vários artigos aqui, eu não menciono exatamente, mas dentro daquilo que é a proposta do livro, eu vou estar abordando esse tema. Então, são 22 artigos que eu escrevi durante a que eu selecionei e que estão nesse livro aqui, que você pode adquirir com a minha esposa. É claro que eu não vou falar tudo que eu escrevi aqui no livro. Eu tenho um colega, não sei se vocês conhecem, ouviram falar do pastor Infante, José Infante. Ele começa as histórias dos livros dele e não termina. Então, você quer saber o fim? Só adquirir no final. Aí você vai conhecer a história, no final da história. Então, essa é a nossa estratégia também. Na verdade, é um conteúdo, um material que a gente acredita que vai ser uma bênção para a igreja, vai responder vários assuntos envolvendo a igreja e Israel, que geralmente as pessoas acabam confundindo, e acabam não entendendo com clareza as Sagradas Escrituras, tá bom? Então, quem depois tiver interesse, pode adquirir lá com a minha esposa, mas todos podem pegar o cartãozinho dos amigos de Sião, tem o meu contato atrás, e tem os compromissos dos amigos de Sião, que são 3. Orar pela paz de Jerusalém, defender o direito de Israel, a sua capital unificada e indivisível, que é Jerusalém, a cidade do grande rei, e anunciar que o grande rei vai reinar lá de Sião, no monte Sião, sobre todo Israel, sobre todo o mundo, tá certo? Não sei se vocês sabem, Jerusalém está edificada sobre 7 montes. Um deles é o Monte Sião, o monte que o rei Davi escolheu para estabelecer o seu trono. É por isso que fala muito de Sião. Sião tanto é uma referência ao monte em si, quanto à cidade de Jerusalém, bem como a terra de Israel. Então, quando os judeus falam assim, olha, eu vou para Sião, não quer dizer que ele vai para o monte Sião ou para a cidade de Jerusalém. Às vezes está indo apenas para a terra de Israel. Tá bom? Então tem significado a palavra Sião. Bom, antes da gente entrar aqui na mensagem, no texto, eu quero ensinar uma saudação para vocês, que nós só vamos falar hoje. E amanhã de manhã, à noite, já vou ensinar outra saudação. Porque essa saudação que nós vamos aprender agora, você só pode dizer no sábado. Tá? E quando é que começa o sábado? Para isso você precisa fazer o curso que eu gravei lá no Cibina, Israel em Foco. Vou ajudar vocês, hein? Começa na sexta-feira, no pôr do sol, quando aparece uma estrela. E quando termina o sábado? No sábado, no pôr do sol, quando aparecem 3 estrelas, tá bom? Quem viajar para Israel, passar em Jerusalém no Shabat, vai ver a cidade meio que fantasma, porque tudo para. As lojas fecham, o rádio tem uma programação que fica rodando, a televisão fica aquela chiadeira. Por isso que o judeu faz, ele compra flores e vai nos jornais, para passar o final
do dia de folga, lendo e se informando, tá bom? Bem, então você vai ver ruas paradas e as crianças brincando de patinete, skate e bicicleta, tá certo? Eu sei que você está pensando assim, pastor, e se precisar comprar alguma coisa de remédio? As farmácias ficam perto, os hospitais, a delegacia e o exército, marinha e aeronáutica, para defender o país de guerra. O restante, tudo fecha, tá bom? Bem, lembra que eu falei? Quando que termina o Shabat? Amanhã, no pôr do sol, quando aparece? 3 estrelas. Bom, eu não sei se vocês sabem, no Shabat o judeu não pode andar com dinheiro. É por isso que se ele virar de cabeça para baixo aqui, não vai ter nada. Então, um pendrive e um lenço. É que eu deixo o dinheiro para minha esposa, para bem guardado. Bom, então o seu Jacó está andando no Shabat, vai acabar o Shabat, alguns minutos para acabar o Shabat, e lá em Jerusalém tem um cruzamento, irmãos, que é assim e assim. Entenderam? É mais ou menos isso mesmo. É para todos os lados. E o seu Jacó está andando na rua, vai acabar o Shabat com uns 15 minutos. E ele vê o quê? Uma nota de $100 no chão, hein, pastor? $100. Aí ele lembra, sabe de quem? De Josué. Deus falou para Josué: Josué, onde você pisar a planta do teu pé, te darei. O seu Jacó pisa na nota de $100. Só que onde está a nota? No meio do cruzamento, que faz assim, e assim, e assim. Vai acabar o Shabat, mas não acabou ainda. O seu Jacó está parado onde? No meio do cruzamento. Quando acaba o Shabat, eles levantam as lojas, liberam o trânsito, é metrô, é ônibus, tudo passando por ali. Aí passa um guarda e fala assim, ó, Shabbat Shalom. Essa é a frase. Vamos lá? Shabbat Shalom. Eu digo para você Shabbat Shalom, você responde Shabbat Shalom. Vamos lá? Shabbat Shalom. Olha para a pessoa do lado, pega na mão dela e diz assim, vou dar um toquinho e fala Shabbat Shalom. O que você está desejando? Um sábado de paz. Começamos agora, vai até amanhã, no pôr do sol, quando aparecem 3 estrelas. Acabou o Shabat? Ainda não. Passa o guarda, fala Shabbat Shalom para o seu Jacó e fala Shabbat Shalom. Está no meio do cruzamento. Aí o guarda fala, está tudo bem? Ótimo. Acabou o Shabat, $100 no bolso. O guarda vai embora. E o guarda volta. Porque o guarda vai ajudar no trânsito, vai ser liberado o Shabat. Ele vê o seu Jacó novamente no mesmo lugar. Está tudo bem mesmo? O seu Jacó está tudo bem, então você tem que sair daí. Vai acabar o quê? O Shabat. Vai tudo funcionar. Não, estou muito bem aqui. E o seu guarda, não, você tem que sair. Não, estou bem aqui. E o guarda, você tem que sair. Eu estou bem aqui. De repente o guarda fica nervoso com ele, pega, sabe, o cacetete, bate no seu Jacó, ele fecha os olhos. 1, 2, 3. Acabou o Shabat. Quantas estrelas? 3. Acabou o Shabat. Vamos ficar em pé, irmãos. Pode colocar o nosso primeiro, esse é o tema. Pode passar o próximo. Vamos lá. Espero que o seu sábado não termine assim como o do seu Jacó, mas que você seja próspero e encontre mais do que $100 por aí. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no profeta Isaías, capítulo 46. E nós temos aqui os versículos 9 a 10. Justamente a Bíblia fala do passado e do futuro, meus queridos irmãos. Isso aqui é realmente algo precioso que nós precisamos entender. Isaías, profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera, pastor. Vamos esperar, esse texto é muito importante. Quantos aqui gostam das profecias, digam amém. Amém. Sabia que Deus chamou Daniel de muito amado? Sabia que todos nós somos amados por Deus? Mas Deus chamou Daniel de muito amado, sabe por quê? Porque ele dedicou a sua capacidade, a sua inteligência, o seu tempo e os seus recursos para estudar as profecias. Se você quer ser muito amado, dedique-se a isso. Todo mundo comigo? Diz assim a palavra de Deus, profeta Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que é o fim, olha só o futuro, desde o princípio, olha só o passado, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam,
que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Essa expressão aqui que nós acabamos de ler, quando o texto bíblico diz assim, ó, e desde a antiguidade, está falando lá do início do Gênesis. Poder assentar, meus irmãos, e vira aí a página, capítulo 45, agora olha só, uma demanda que Deus quer estabelecer com os seus filhos. Isaías 45, 11, diz assim, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, e acerca da obra das minhas mãos. Bom, os filhos aqui no contexto é Israel, e o futuro é aquilo que Deus irá realizar através de Israel. É por isso que grandes teólogos do passado diziam, e os atuais dizem também, que Israel é o relógio profético de Deus. E Jerusalém são os ponteiros. Eu não sei se vocês viram um artigo que saiu aí nas notícias, cientistas chineses, mais alguns europeus, dizendo que nós estamos a 90 segundos para a meia-noite do fim do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Há 50 anos atrás, quem falava de fim de mundo eram os pastores, os pregadores. Sabe quem está falando de fim de mundo atualmente? Os cientistas. Um judeu muito famoso, cientista, não é crente, o Marcelo Gleiser, ele fez uma série num programa de domingo, num canal de TV, falando dos possíveis fins do mundo que nós podemos ter. Coisas que o Hubble filmou e que agora o James Webb está filmando, que se meteoro que tem o tamanho do Texas caindo aqui, desviar a rota, sabe quando dá uma desviagem assim? Se desviar a rota e cair na Terra, acaba o planeta Terra. Então tem coisas desse tipo que os astrônomos conseguem identificar. Então, quando a gente olha para isso, a perfeição de tudo que está acontecendo no espaço sideral que Deus criou, a gente entende que tem alguém segurando as coisas, né? Tem alguém mantendo as coisas. Esse é Deus. Tá bom? Então vamos lá. Esse é o nosso contexto aqui. As coisas que vão acontecer no futuro. No próximo slide, a Bíblia Sagrada é o único livro que fala sobre profecia. Não existe nenhum livro falando sobre profecia com detalhes tão precisos e seguros quanto o texto bíblico. O Corão não tem profecia, nada foi dito que viria o profeta Maomé, como a Bíblia diz que viria o Messias. O escrito de Buda também não. O que nós temos são previsões futuras de algumas religiões datando o fim do mundo. Isso a gente encontra na literatura aqui dos maias, dos incas e de outros povos também da antiguidade. Mas profecia dizendo que tal coisa iria acontecer, nós não temos. O Senhor Jesus está subindo para Jerusalém e ele fala para os discípulos assim: olha, vai acontecer isso, isso, isso. E quando acontecer, saiba, eu sou. Quando ele diz eu sou, é o mesmo eu sou, Deus, que está falando aqui no profeta Isaías. E vocês não têm dúvida, e quando isso acontecer, vocês vão saber que eu sou, né, o próprio Deus encarnado. Já no próximo slide, ainda em Isaías, nós vamos falar aqui rapidamente que Deus formou essa nação. Foi Deus quem criou Israel. Olha só, volta aí mais uma página, né? Uma ou duas, e você chega lá em Isaías 43, versículo 1, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Bem, aqui temos um pouco de poesia, mas é uma poesia que tenta explicar realmente na exegese o que Deus está falando. Porque essa palavra criar aqui é a mesma do Gênesis, que é criar a partir do nada. E formar é aquilo que você faz a partir de uma origem, de algo. Por exemplo, esse púlpito aqui foi formado, foi feito do quê? Madeira. Mas quem criou a madeira? Deus. Quando ele criou os animais, quando ele criou a vegetação e assim por diante. Tá certo? Então essa mesma palavra do Gênesis, de criar a partir do nada, é usada para falar de Israel.
Mas como assim, pastor? Vamos entender rapidamente. Lembra quando Deus chamou Abrão e Sarai? Eles não podiam ter filhos, porque Sara era estéril. Lembra que teve um probleminha ali que está dando resultado aí de problemão até hoje? Os parentes brigando entre si? Pois é, vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas Deus prometeu um filho para eles. E Sara, depois que ela não ovulava mais, ela teve um filho. Qual é o nome do filho? Sabe como é que é Isaac em hebraico? Isaac. Sabe o que quer dizer Isaac? Riso. Por quê? Imagina Sara, mais de 75 anos de idade, descendo para o playground para brincar com as outras crianças, com Isaac no colo. Aí as mães que estão lá, que nem as mães ali atrás, com o neném agora meio engatinhando ali no tapete, a Sara desce com o Isaac, e aí as mães olham e falam: ah, que gracinha, é seu netinho? Ela diz: não, é meu filho. É essa a ideia aí mesmo que vocês estão pensando. Lembra que ela riu? Quando Deus falou que ela ia ter um filho, aí Deus disse: então o nome do menino vai ser isso. E é o que aconteceu na vida de Sarai, tá bom? Deus muda o nome dela, muda o nome de Abraão e eles têm um filho. Bom, aí nós chegamos em Isaac. Isaac casa-se com Rebeca e Rebeca também era estéril, não podia ter filho. Ela vai falar com o marido e ele vai orar. 20 anos. Depois de 20 anos orando, Deus responde em dose. Veio gêmeos, também, né? Uma oração perseverante dessa, né? Veio dose dupla. Como que era o nome dos meninos? Esaú é Esav em hebraico. Ele era peludinho e ruivo. Tá? E o Jacó é Yaakov. Yaakov é aquele que pega no calcanhar. Kev é isso aqui. Lembra que ele pegou no calcanhar de Esaú? Por quê? Ele disse: opa, eu quero sair primeiro. Puxou o irmão. Aí recebeu o nome daquele que pega no calcanhar, e nós falamos suplantador, não é isso? Bom, e eles já lá dentro do ventre já estavam fazendo o quê? Treinando boxe. Estavam brigando no ventre. E a Rebeca: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ela vai falar com o marido, eles falam com Deus. Deus diz: olha, são gêmeos e eles vão crescer, né? vão brigar um bocado, vão crescer e vão se tornar 2 nações. É o que aconteceu, né? O Esaú vai ser o pai de Edom, os edomitas. Lembra de Herodes, o rei, na época de Jesus? Ele era um idumeu, ele era da descendência de Esaú. Mas isso já é um outro assunto. Bem, vamos voltar para Jacó aqui, que é muito importante. Veja bem, o texto está falando de quem aqui? De Jacó. Criou Israel e formou Jacó. Por quê? Porque Deus vai ter um encontro com Jacó. Lembra o anjo do Senhor que encontra com Jacó lá no Val de Jaboque? Aí Deus faz o quê? Muda o nome dele. De Jacó, aquele que pega no calcanhar, para Israel. Sabe o El no final de Israel? É Deus, quer dizer Deus. Então é aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Esse é o significado do nome Israel. É o único país no mundo que tem Deus no nome. Nós temos nação, né, cristã que foi fundada assim, mas que não tem Deus no nome. Israel é a única nação que tem Deus no nome. Bom, vocês sabem, Jacó se apaixona por Raquel e tem, né, um acordo ali com Labão que vai trabalhar 7 anos. Lembra que ele enganou o pai junto com a mãe? Aí é enganado também. Quem é dado para ele? A Leia, né? E ele trabalha mais 7 anos. Leia tinha filhos, Raquel? Não. Raquel também era? Vocês estão entendendo por que Deus falou que criou Israel agora? Bom, ela não tem filho, ela ora a Deus, aliás, ela vai reclamar com o marido. Aí o Jacó, né, fala assim: mas eu por acaso sou Deus para abrir ou fechar as naves? Mas ela continua orando.
E aí o que acontece? Milagrosamente ela engravida de Jacó. E qual é o nome do filho? José. Mas em hebraico, Yosef. Yosef em hebraico quer dizer que Deus me acrescente. Olha só, irmãos, ela não tinha nada, quando Deus dá, ela quer mais. A Raquel é bem interessante na Bíblia, né? A minha professora lá no mestrado na USP, ela fez uma dissertação só sobre Raquel na Bíblia. É um livro assim sensacional. Bom, veja bem, Deus concede mais um filho para ela. Lembra da história? Só que ela morre no parto. Qual o nome do menino? Não. Benjamim, filho da minha destra, foi o Jacó que deu. Já vou explicar por que ele mudou o nome do menino. Qual que foi o nome que ela deu para ele, morrendo no parto? Benoni. O que quer dizer? Qual o seu nome? Matei minha mãe. Negócio complicado, né? O que quer dizer Benoni? Filho do meu sofrimento, que levou o quê? Imagina quanto que o Jacó vai gastar com psiquiatra, terapeuta. O menino vai crescer com bullying na escola. A professora fazendo chamada para isso. Ele mudou o nome e resolveu o problema. De matei minha mãe, ou seja, filho do meu sofrimento, a ponto de levar à morte, para filho da minha destra, Benjamim. Sabe o primeiro-ministro de Israel? Benjamim, é isso que quer dizer o nome dele. Então, perceberam por que Deus está dizendo: criei Israel, um milagre, e formei Jacó? Não é só poesia, é profético isso daqui. Esse é o propósito, né? Por que Deus criou Israel, tá bom? Aliás, por falar em propósito, olha só no próximo slide, o versículo 7 de Isaías 43. Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei também, eu os fiz. Percebam que Deus usa 3 verbos aqui, para que não haja dúvida. Deus quer ser glorificado através desse povo, e tem sido. Irmãos, quem nos deu a Bíblia? O povo judeu. O único escritor da Bíblia que não era judeu era Lucas, e ainda assim ele era prosélito. Quem é um prosélito, pastor? É aquele que cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E depois, gentil, né, não judeu, que cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e depois cria em quem? Em Jesus como Messias. Um outro propósito que nós temos aqui está no versículo 10. Olha só, 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Os judeus são testemunhas de Deus. Por isso que eles jamais serão destruídos. E quem pode destruir aqueles que testemunham de Deus? Ninguém. O povo de Deus, como diz alguns escritores, entre eles o Mark Twain, que foi um escritor muito famoso lá no século XIX, e viajou para Israel. Ele fala assim: todos os povos são mortais, menos os judeus. Todos os povos passarão, menos os judeus. Por quê? Porque Deus colocou o seu nome neles e fez deles as suas testemunhas. Foi perguntado para um rei, o rei perguntou para os seus sábios: eu quero que vocês me provem a existência de Deus de forma concreta, não filosoficamente, não na cosmologia, né, no estudo da criação, do cosmos e tudo, não. Uma evidência real, concreta. E aí então um dos sábios gritou: os judeus, vossa majestade. Tem um livro, o judeu, vossa majestade. Tem um livro com esse título, que provou a existência de Deus através de quem? Das testemunhas de Deus. Quem são essas testemunhas? Os judeus. Não eram para existir, não eram para sobreviver, não era para a gente estar falando sobre eles aqui. Mas como Deus criou eles para a sua glória, serem suas testemunhas, eles existem. Quer dizer que eles são melhores do que nós? Não, são iguais a nós. Então por que Deus separou esse povo? Para mostrar como que Deus vê a cada povo. Olha só. Nós passamos aqui em vários lagos, açudes. Aliás, o pastor João e eu nadamos lá no Jaguaribe, em Limoeiro do Norte.
Bem, sabe os açudes, sabe o lago? Se eu quero examinar essa água para saber se é boa, eu examino a água toda ou eu pego uma amostra e levo para o laboratório? Uma amostra. Quem é a amostra da humanidade? Israel. Por isso que é tão importante. Deus pegou, separou e disse: aquilo que eu disser que é essa aguinha aqui é a humanidade. Então, se nós queremos nos conhecer e saber o que Deus espera do Brasil, nós temos que conhecer o que Deus fala e como Deus lida e como o povo lida com Deus aqui na Bíblia, o povo de Israel. É isso, irmãos. Bem, Israel é essa amostra que representa toda a humanidade. Olha só o versículo 14 para finalizar essa parte, diz assim: assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos caldeus nos navios com que se vangloriavam. Ele está falando de como ele vai cuidar, como ele vai livrar e vai trazer de volta Israel, porque o profeta Isaías está falando que o cativeiro que viria, o juízo de Deus, que ele usaria a Babilônia para julgar Israel. Às vezes Deus usa outros povos, às vezes Deus usa as lideranças, às vezes Deus usa os governantes para julgar o seu povo. Mas ele está dizendo aqui: olha, vocês vão saber de uma coisa muito importante: eu sou o vosso Redentor. Sabe o que é Redentor? É aquele que paga por você, que te resgate. É como um escravo que está sendo vendido, e Deus vai lá e compra. Ele redimiu, é pagar o resgate pela pessoa. Então quem vai resgatar Israel? Deus. Deus se apresenta como o Goel, aquele que redime Israel, aquele que redime o homem. Agora, para redimir o escravo, você pagava em dinheiro. E para redimir o homem, Deus tinha que tomar forma humana. Aí nós temos Jesus, que é chamado de Redentor. Tá bom? No próximo slide, olha só, vamos agora avançar aqui uma outra questão muito interessante. Primeiro, a profecia bíblica diz respeito a um povo e a uma cidade. Que povo que é? Povo judeu. Que cidade que é? Jerusalém. Irmãos, as pessoas às vezes me perguntam: pastor, tem pedra preciosa lá em Jerusalém? Não, tem pedra preciosa não. Pastor, tem ouro, diamante, tem petróleo em Jerusalém? Não, tem pedra mesmo, só pedra e pedra em cima de pedra. Então por que todo mundo quer conquistar aquilo lá? Porque foi o lugar que Deus colocou o seu nome. É isso aí. É o lugar da redenção. É o lugar da salvação. É Jerusalém. Por isso, irmãos, o pastor João vai terminar o passeio dele em Israel, lá na cidade de Jope. E lá ele vai ver os canhões de Napoleão Bonaparte. Vocês sabem quem foi o Napoleão Bonaparte? Ele tentou conquistar Israel 2 vezes dos turcos otomanos, mas não conseguiu. Se tivesse conseguido, talvez a história da humanidade seria outra completamente, mas ele não conseguiu. O que Napoleão Bonaparte já tinha conquistado a Europa toda, que é lá em Israel? Está explicado? A profecia bíblica, tá bom? Olha só, no próximo slide, quando a gente fala de povo de uma cidade, tem algumas coisas que estão acontecendo. Entre elas, Deus está trazendo os judeus de volta. Agora, tem 2 países onde os judeus estão mais voltando. Aqui na América do Sul, da Argentina, porque a Argentina quebrou de novo. Quem pode está saindo de lá, os judeus estão saindo de lá, estão indo para onde? Para Israel. Na Europa são judeus franceses. Por quê? O Islã está crescendo na Europa como um todo e principalmente na França. Eles estão fazendo atentados terroristas contra os judeus nas sinagogas e nas escolas. O que os judeus estão fazendo? Estão indo para Israel. Mas isso é cumprimento da profecia. Vá comigo para Ezequiel, avança aí um pouco. Vamos lá para Ezequiel capítulo 34. Olha só o que diz o profeta Ezequiel capítulo 34, versículos 11 a 13. Vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Que ovelhas? É o profeta falando. Para quem? Para Israel. Olha no versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas.
assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhados no dia nublado e de escuridão. E o versículo 13, para não deixar dúvida de quem ele está falando, diz assim: e tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Uau! Tem dúvida que Deus está levando o povo de volta? O grupo menor que está voltando para Israel são os judeus americanos. Eu não sei se vocês sabem, tem mais judeu lá em Nova York do que em Israel. Mas vai chegar a hora dele. Agora quem está voltando para Israel são os judeus brasileiros. E num café com alguns judeus, um falou assim: seu fulano, seu filho está voltando para Israel, né? Está indo para Israel. Sim. Por quê? Aí eu perguntei, por quê? Não, ele está querendo melhores condições de trabalho, mais segurança para os filhos e uma saúde melhor. Irmãos, nós tivemos lá em 2019 a minha família, minha esposa, nossos filhos, né? E nós andamos por Israel, não como turista, mas pessoas normais pegando ônibus, é mais barato, né? Porque nós tivemos lá um estágio transcultural missionário em Israel por 6 meses, de 2005 para 2006. Bem, e aí nós estamos num ponto de ônibus, e desce para o ônibus assim, e desce um menino de uns 8 anos de idade, com um crachá de estudante. E eu olhei, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe? Cadê o irmão mais velho? Não, ele sozinho, ele desce e vai andando assim, na calçada. Eu já peguei minha máquina fotográfica, né? Você sabe, o versículo dos missionários é ir por todo mundo e fotografar toda a criatura. Aí eu falei, a minha mulher, não, você está aqui, que você vai tirar foto do menino aqui? Aí eu falei, não, vou deixar ele mais longe então. Ele pega só pelas costas. Tirei a foto sozinho. Eu pergunto para vocês, se deixa seus filhos ir para a escola sozinho com 8 anos de idade? Quem deixa aqui? Quem vai? Israel é assim. Israel é assim, é seguro. Morrem mais pessoas lá em acidente de carro do que na guerra, irmão. Brasil 2018, nós tivemos 60 mil assassinatos. Aí fala de guerra, o Brasil fala, ai meu Deus do céu. Estão entendendo? Deus está trazendo os judeus e prosperando eles na terra. O Mar Morto é a segunda economia do país. Isso porque é morto, imagina se fosse vivo. Próximo slide, por falar em Mar Morto, deserto. Olha o que está acontecendo. Volta lá comigo para o profeta Isaías, capítulo 35. Eu não sei se vocês sabem, mas Israel vende rosas do deserto. O maior comprador das rosas do deserto de Israel é a Alemanha. O maior aliado de Israel na Europa é a Alemanha. Não é a Inglaterra, não é a França, é a Alemanha. Eles entenderam, irmãos. Eles se arrependeram. Eles restabeleceram. Eles foram uma bênção para Israel. E qual é o país mais rico da Europa hoje? Alguém sabe? A Alemanha. Onde mais cresce o número de judeus na Europa? A Alemanha. É umas coisas assim que só Deus explica, não é? E o que está acontecendo lá em Jerusalém, em Israel? Eles estão vendendo rosas do deserto. Isso aqui é do milênio, tá? A interpretação correta é o milênio. Mas o judeu lê a Bíblia. O pastor falou alguma coisa disso, né? E o judeu tem essa esperança. Então eles estão plantando flores no deserto. Irmãos, eu comi pêssego e alface hidropônico no deserto. Sim, pastor. Não, pega o microfone aqui para falar. Vem aqui. Já cantou São Bonito, fala também. Pastor, na mensagem dele. Mas uma ironia é que ele está falando de flores. Você sabe aquela expressão vender gelo dos esquimós? Israel vende flores para a Holanda. A qualidade de flores tão preciosa que eles conseguem produzir lá. Não é só isso. Já que ele, a culpa é dele, tá? Já que ele falou de Holanda, sabe a batata holandesa? Alguém sabe como é que planta batata? Às vezes a gente fala, vai plantar batata. Você sabe como é que planta batata?
Você compra a batata, corta ela no meio e planta. Eu tenho um amigo, nós estivemos na casa dele, a minha esposa e eu lá em Israel. Ele trabalhou, viveu no kibbutz. Kibbutz é um centro cooperativo, plantar a terra, fazer a terra produzir. E aí ele recebeu uma remessa de batata holandesa. Eles iam plantar batata e ia dar batata holandesa. Eles plantaram a batata holandesa, desse tamanho a batata, deu umas bolinhas de gude assim. Ai, que decepção. Aí um falou assim: nós temos que plantar batata com a cabeça. O que você quer dizer com isso? Não, temos que pensar. Terceira safra, eles estavam exportando batata holandesa para Holanda. Irmãos, nós vamos ter agora, Israel é o único país no mundo que fez o deserto recuar. Em 100 anos eles plantaram mais de 20 milhões de árvores. Eles só são Estado desde 48, há 74 anos, mas antes eles já estavam plantando árvores. Já existia o Keren Kemet de Israel, que é a Associação Judaica para Israel. 20 milhões de árvores plantadas em 100 anos. Pode ler comigo Isaías 35, 1 e 2. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. O deserto está produzindo. Eles levam terra boa, colocam no deserto, eles têm um sistema de irrigação e eles fazem surgir cidade no meio do nada no deserto. É impressionante isso. Próximo slide, nós sabemos, o templo judaico tem que ser reconstruído. Lembra que o profeta Daniel diz que o anticristo vai entrar lá e profanar? Isso quer dizer que o templo tem que ser reconstruído. Eu não vou me deter aqui porque eu vou voltar a falar sobre esse tema nos nossos encontros que teremos. Pode passar? Bom, agora vamos falar sobre a igreja. Nosso tema é Israel, a igreja e o mundo. Vocês já viram aqui algumas profecias. Com Israel, agora vamos falar sobre a igreja, depois vamos falar sobre o mundo. Na nossa série de mensagens. Vamos lá. Vocês sabem que a era da igreja você tem a inclusão dos gentios. Lembra? Os 12 apóstolos eram judeus, irmãos. Os 70 discípulos que creram eram todos judeus. Os 120 que vão crer eram todos judeus. E os quase 3.000 eram todos? Ainda bem que ninguém falou nada, porque eram quase todos judeus. Haviam prosélitos, né? Aqueles dentre as nações que creram no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que depois lá no Pentecostes creram em Jesus. Tá certo? Então, nós temos aqui a inclusão dos gentios e a igreja se tornou o quê? O templo espiritual do Messias. Lembra? Eu e meu Pai viremos e faremos morada em quem? Crê. Próximo slide. Isso aqui vai ajudar a gente a entender agora como Deus trabalha. Por quê? Quando Deus olha lá de cima para a terra, o que Deus vê? Como é que Deus divide a raça humana? Não, veja bem, não é acepção, é divisão. Como é que Deus, olhando, ele classifica o grupo de pessoas na terra? Nós fazemos divisão da raça humana. Por exemplo, nós dividimos o mundo geograficamente. Nós temos os continentes. Continente europeu, asiático, africano, temos a Oceania, temos aqui os 3 continentes das Américas, né? Nós também dividimos o mundo economicamente. Nós temos países de primeiro mundo e países emergentes. Olha que bonito, não é mais terceiro mundo, agora é emergente. Resolveu o problema também, é só mudar o nome. Não é mais tabela, é comunidade. Resolveu o problema, entenderam? Vai enganar a gente, né? E qual a outra divisão política? Nós temos o capitalismo de um lado, temos o socialismo do outro. E Deus, quando olha, leia lá comigo, 1 Coríntios 10, 32. Vamos entender a igreja. Acabamos de falar sobre Israel do passado, Israel do presente, e amanhã nós vamos falar do Israel do futuro. Mas olha só o que nós temos em 1 Coríntios 10, 32. Isso aqui é regra áurea para a exegese. Se você souber de quem está falando, né, para quem Deus está falando, pronto. Os problemas teológicos, 50% deles estão resolvidos. Está aqui, 1 Coríntios 10, 32,
eu leio o seguinte na palavra de Deus: portai-vos, falando para a igreja, hein? Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ora, nós, como indivíduos crentes, não devemos dar escândalo para quem? Judeus, nem para os gentios e nem para a igreja. Como é que Deus divide a raça humana? Judeus, gentios e a igreja. Os judeus sabemos, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Os gentios são aqueles que não são judeus. E a igreja? São aqueles dentre os gentios e dentre os judeus que creem que Jesus é o Messias e o Salvador do mundo. Pronto. Quando você estiver ali na Bíblia, pergunta básica: quem está falando? Ah, é Deus. Através do profeta. Para quem Deus está falando? Ah, para Israel. Ah, para a igreja. Ah, para as nações. Olha que interessante. Jesus é rei de Israel, Senhor da igreja e juiz das nações. Pronto. Nós estamos identificando aqui. Então nós vamos pegar aquelas passagens que dizem respeito para Israel e não vamos usar para a igreja, né? Não vamos interpretar para a igreja e vice-versa. Tá bom? Ótimo. Próximo slide. O que aconteceu quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo? Os muçulmanos conquistaram Israel no século VII e, para comemorar, colocaram o domo da rocha, a cúpula dourada, a mesquita de Omar. Do outro lado você tem a Al-Aqsa, que é realmente onde tem rituais que acontecem lá nos serviços religiosos dos muçulmanos. Percebam, Israel foi disperso e os gentios estão pisando em Jerusalém. Jerusalém, murada, na época de Jesus, tem 4 bairros. Um é católico, outro é ortodoxo, outro é islâmico e o dedinho é de propósito. É o bairro judaico, que é o menor. Tem 4 bairros, o menor em Jerusalém é dos judeus. Porque Jesus disse: os gentios vão pisar em Jerusalém. Na época da igreja. Próximo slide. Ó, o que falta para Deus começar a trabalhar com Israel? Levar a igreja. Estamos falando do quê? Arrebatamento. Vamos lá? Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, e aqui é a nossa última parte dessa noite. Primeiro Tessalonicenses 4, 18, aliás, 4, 13 a 18, o versículo 13 é a moldura da parte de cima e do lado, e o versículo 18 é a outra moldura. O que está no meio é o que a gente precisa saber, mas olha só o contexto histórico que nós temos aqui é o seguinte. Vou ler o versículo 13 e depois o 18, tá bom? Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Estava uma perseguição muito pesada contra a igreja, então alguns crentes estão dizendo assim: estamos na tribulação. O anticristo é o esqueci o nome do imperador agora, do Nero, tem um camarada lá, esqueci. Depois você pode consultar no Google. Eles estão dizendo: estamos na tribulação, e esse camarada é o anticristo. Aí outros vão fazer o quê? Vende tudo, vamos para a praia, a praia mais próxima aqui, qual é? Maceió. Vende tudo, pastor, e vamos para a praia. Jesus está vindo buscar a gente, porque olha aí o anticristo, olha o sofrimento, olha aí a morte, perseguição. Aí o versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ora, não é nesse momento. Então se console, calma. Deus está no controle como sempre. Vocês não estão na tribulação. É uma tribulação. E aí, é claro, o pessoal que vendeu as coisas foi para a praia. Jesus não arrebatou a igreja. Eles voltaram, pediram baião de noite na casa dos irmãos, um colchãozinho na sala para dormir. Aí o apóstolo Paulo vai escrever depois naquele que não trabalha, que não come, né? Para de importunar o seu irmão aí, porque olha a besteira que você fez lá atrás. Esse é o contexto, tá bom? Agora vamos para o conteúdo do meio que ele vai explicar. Que sim será o arrebatamento. Como será o arrebatamento? Próximo slide. Olha aí o versículo 17 aqui, eu vou ler com os irmãos. Vamos ver avulso aqui só para questão de tempo, tá bom?
Diz assim, 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eles quem? Aqueles que morreram antes de nós. E nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Bom, o que quer dizer essa palavra arrebatamento? A palavra moderna hoje para arrebatamento é sequestro relâmpago. Teve uma onda de sequestro relâmpago lá em São Paulo, e meu cunhado foi sequestrado. Achou que ia morrer. Porque não é assim, por gentileza, por favor, vem aqui comigo, nós vamos fazer um saque ali no caixa eletrônico. Não. É pega a pessoa e dá o cartão, certo? Entenderam o que é um sequestro? O arrebatamento é isso, o Senhor vai nos pegar e vai nos levar. Ele não vai perguntar assim, você precisa fazer mais alguma coisa? Quer casar seu filho? Quer arrumar uma noiva? Um novo emprego? Não. O arrebatamento, o Senhor vai nos pegar e vai nos levar. É essa a ideia aqui, tá bom? E vamos nos encontrar com Ele aonde? Nos ares. Essa é a definição de arrebatamento. Pastor, tem sinal? Não tem sinal nenhum. Vai acontecer quando acontecer. Não tem nada que aponta para o arrebatamento da igreja. Próximo slide, deixa eu fazer a diferença aqui entre arrebatamento. Versículo 15 diz assim, olha só: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme. Nós quem, irmão? Os crentes. Paulo está falando para quem? Para os crentes que estão na igreja em Tessalônica. Essa carta rodava em todas as outras igrejas, assim como a carta aos Filipenses rodava em todas as igrejas, para que todos soubessem o que Deus estava revelando através dos apóstolos. Então, o arrebatamento é para os crentes. E a segunda vinda? O que diz Apocalipse 1:8? Todo olho o verá. Ora, arrebatamento é para a igreja do Senhor Jesus. E a segunda vinda é para Israel, é para as nações, e todos o verão. Vamos falar isso amanhã à noite. Vamos ver alguns sinais que apontam para a segunda vinda do Senhor Jesus. Próximo slide. Lembra que está lá em Coríntios 15, 52? No abrir e fechar de olhos. Ou seja, mostra a iminência. Pode ser a qualquer momento. Eu pregando sobre esse assunto lá em Limoeiro do Norte, eu citei o pastor Jaime Rose, que ele era muito eloquente, né, na pregação, fervoroso, ele andava entre as pessoas da igreja, ele colocava a mão nas pessoas. Não sei se você já ouviu falar do Jaime Rose, pastor Jimmy. Ele era muito eloquente. Ele foi pregar numa igreja metodista, irmão, que é aquela cerquinha, sabe? E o púlpito no canto. Quem já teve na igreja metodista sabe o que eu estou falando. E ele está pregando lá sobre o arrebatamento da igreja. Ele fala assim: Jesus Cristo pode voltar esse mês, amanhã ou não? O povo tudo amém. Jesus Cristo pode arrebatar a igreja essa semana, amém ou não? Todo mundo dizendo amém. E Jesus Cristo pode voltar hoje, amém ou não? Aí o pessoal falou amém. Ele disse assim, ele bateu o palmo e falou assim: olha ele aí! E apontou para cima. E irmão, todo mundo olhou. O que ele fez? Ele abaixou e foi na cerquinha assim e se escondeu atrás do púlpito. Ninguém olhava para o lado, irmão. Ixi, será que ele foi? Eu fiquei. De repente, irmãos, o pastor Jaime pula de trás do púlpito e diz assim: te peguei, te peguei, te peguei. E aí o povo deu uma aliviada, né? Ele falou assim: você está preparado? Aí ele fez um apelo e várias pessoas se converteram. Ele faleceu, mas foi um grande homem de Deus, implantou várias igrejas, escreveu livros sobre o arrebatamento, sobre tantas outras coisas. Foi uma grande bênção no nosso meio. Próximo slide. Quem serão os participantes do arrebatamento? A igreja do Senhor. Aqueles que creem serão arrebatados e fazem parte da igreja. Veja bem, aqueles que nasceram de novo, porque não é a pessoa que entra numa igreja que se torna crente, não é porque você entra numa oficina mecânica que você se torna mecânico. Você tem que ser nascido de novo. Não é isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos? Aí eu pergunto para vocês no próximo slide: onde será o arrebatamento? Já parou para pensar nisso? Não, isso vai passar aí. Onde será o arrebatamento? O que o texto diz para nós já lemos? Entre as nuvens, nos ares. Por quê? Sabe como que Deus trata Israel? Como mulher, esposa. Quando que Deus casou com Israel? Lá no Sinai. É por isso que tem o livro de Oséias.
esposa de José adultera, trai ele, e Deus fala assim: agora você sabe o que eu estou sentindo quando Israel adora outros deuses, com o marido traído. É sério isso aqui. Mas como que o Senhor Jesus se relaciona com a igreja? Ele é noivo e nós somos a noiva, espiritualmente falando. O que falta acontecer? O casamento. Como que era o casamento na época bíblica? Os pais decidiam, né, com quem os filhos iam casar, não é? O rapaz trabalhava para comprar um enxoval e mandar para a noiva. Ele tinha que construir uma casa, mas casa na época bíblica é só um lugar para dormir. Aí está mais fácil, né? Hoje não, pastor. Hoje tem que comprar um terreno, hoje tem que ter até ar-condicionado, então não é sabe. Não é tão barato assim. Hoje leva uma noite para casar e um ano para pagar. A festa, a festa. É mais complicado do que na época bíblica, tá certo? Bom, mas quando está acertado ali, já registrou no cartório, onde era o cartório? No portão da cidade, estava lá o juiz marcando, fulano vai casar com ciclano, né? Bom, quando dá a data do casamento, todo mundo se prepara para a festa. Olha que interessante, o pai do noivo manda os amigos do noivo ir para a casa da noiva. Você sabe para quê? Para ter certeza que ela vai vir para o altar. Vocês nunca assistiram Noivo em Fuga na sessão da tarde? Bem, o que nós temos no casamento que faz a entrada é a mini representação do que era na época bíblica. Por exemplo, tapete vermelho, o noivo está aqui, certo? Quem que entra primeiro? Não são as floristas? Para que entra a florista, irmão? Vocês nunca param para pensar nisso? Só para encher a programação? Não. O povo casava durante o dia, não tinha energia elétrica. Imagina o pessoal pulando, dançando, indo para o casamento meio-dia, aqui no sol do Ceará. Não há perfume francês que resista. O que eles faziam? Levavam flores, eles iam jogando, amassando, o cheirinho das flores subia, aplacava o odor e estava todo mundo com o mesmo perfume no final. É assim, a florista. Aí o que acontece? Chega, sai da casa da noiva no mesmo horário do que o noivo da sua casa. Eles vão se encontrar onde? Isso aqui é física. Aonde? No meio do caminho. É por isso que o noivo fica um pouquinho ali, né? Depois ele vem para cá. Qual é o lugar? No meio do caminho da casa da noiva e da casa do noivo, Jesus e a igreja. A igreja, que casa que era da igreja? Que casa que é? Terra. E a casa do noivo? Céu. O que é o meio do caminho? As nuvens, irmãos. É essa a ideia aqui. Então, para finalizar, próximo slide. Qual é o propósito do arrebatamento? Vá lá comigo para João, capítulo 14. O texto aqui também fala, o 4:17, mas vamos lá para João, o Evangelho de João, capítulo 14. Deixa eu ler aqui para vocês, 1-4, para finalizar. Eu estou mais tranquilo porque o pastor falou que vai ter janta depois para o povo. Então, aliás, eu só vou comer a melancia, porque a sobremesa, porque eu já estou satisfeito. Diz assim, Evangelho de João 14, versículos de 1-4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Falando para os discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, né? Aí o que ele diz na sequência? Vou preparar um lugar. Irmãos, eu já mudei muitas vezes na minha vida, e às vezes uma mudança demora 1 ano para você colocar as coisas no lugar. Então o Senhor Jesus já está quase 2 mil, né? É que é rua de ouro e umas mansões celestiais. Acho que é por isso que parece estar demorando um pouquinho, né? Não, Deus tem os seus propósitos para que todos aqueles que o Senhor tem o seu destino, o seu propósito se cumpra. Olha só, o versículo então 3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. O Tomé, que era mais assim atrevido, mas graças a Deus pelo Tomé, que ele fazia umas perguntas que ninguém tinha coragem de fazer, e a gente ficava tendo as respostas que a gente queria saber. O Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha que interessante, ninguém vem, não é vai, ninguém
venham, Pai, senão por mim. E que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4,17, estaremos para sempre com o Senhor. Ele virá nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Consolai-vos uns aos outros com isso. É o que termina, como termina o capítulo 4, versículo 18. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos. Eu passo a palavra aqui para o pastor. Depois, quem quiser saber mais detalhes e outras informações sobre esse tema, Israel, a Igreja e o Mundo, procure a minha esposa no final do culto. Obrigado, pastor.